Bem-vindo, aprendentes, para mais um encontro aqui da nossa comunidade. Marcelo Oliveira, nesse nosso espaço de reflexão sobre a vida, sobre o viver. Não é um espaço que a gente procura certeza, verdades absolutas, nada disso. É um pequeno espaço para a gente refletir sobre as coisas que estão acontecendo, sobre o mundo, sobre a vida. E se você está interessado em buscar certezas, fórmulas mágicas, esse não é o lugar para você. Mas se você quiser refletir, é para isso que nós estamos aqui. Hoje eu vou falar sobre algumas coisas bem interessantes. Vou falar sobre vacina, sobre carência, sobre os golpes, insegurança. Uma coisa que eu acho interessantíssimo, que é a ideia de falsa equivalência, né? Que é quando a gente traz uma verdade, algo que é incontestável, e junto com essa verdade eu trago um monte de mentira a fim de ludibriar, de enganar as pessoas. Esse é um fenômeno muito bacana. Eu acho que a nossa sociedade aí ela está numa curva de aprendizagem, uma curva de, de entender como funciona essas bolhas, esse mundo virtual. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso também. Quero falar também vou falar sobre uma coisa que eu achei muito interessante, sobre a ideia de promessa, né? A gente acaba se apegando tanto a promessas, né? Alguém fala alguma coisa, a gente já engata naquilo. É mais ou menos o que a gente faz quando a gente pensa na Mega Sena de virada, sabe? A gente já começa a imaginar, a gente já cai naquilo, e isso pode ser um pouco perigoso. Então, para quem está chegando aqui hoje, né, esse encontro ele é gravado junto com a comunidade Aprendentes, por isso que eu olho, vejo os textos, vejo o que está acontecendo aqui, e nesse primeiro passo, o pessoal conversa comigo através de chat, e depois, quando eu termino esse vídeo, eu vou para um bate-papo para ele. Então, se vocês quiserem entrar na comunidade, só entrar no site, vai estar aí na descrição, para você conhecer um pouquinho esse nosso movimento. Vamos lá. Vacinação. Tá uma grande polêmica a ideia de se vacinar hoje em dia. Vocês concordam comigo? Tá uma coisa meio estranha. Pessoal, eu venho de uma época. Peraí que eu estou adicionando o pessoal. Se vocês quiserem, pode ir escrevendo aí. Eu venho de uma época onde os pais se preocupavam com vacinar os filhos. Havia uma preocupação genuína. Até porque eu venho de uma época onde alguns danos que nós não conhecemos mais hoje existiam. Eu tive catapora. Quem aqui da comunidade tem alguma cicatriz de catapora? Vocês têm? Né? Quando você levanta a mão, você já mostra a sua idade, sabe? Não tem como você ser muito novo se você tem uma cicatriz de catapora, né? E eu lembro, eu tive catapora quando eu era muito criança, muito criança. E mesmo como quando eu era criança, a Rose já falou, mas eu sou novinha. Mais ou menos, viu, Rose? Mais ou menos. Mas eu lembro que quando criança eu já tinha. A Nilce teve cachumba. Faz muito tempo que a gente não ouve falar isso, né? Cachumba. Nossa, eu lembro que mesmo eu criança, pessoal, era um terror que existia na sociedade. Mesmo eu criança, eu sabia que de catapora você não morre, mas de sarampo você morre. Sabe, era uma noção clara. Então, quando eu sabia que algum amiguinho meu tava com catapora, ou tava, né, com algumas feridas, eu perguntava catapora ou sarampo. E eu, quando era criança, a Elis teve tudo, né? Catapora, cachumba, o pacote completo. E eu lembro, pessoal, o quanto era infernal a coceira da catapora. A minha mãe falava, não pode coçar, não pode coçar. E quem disse, pessoal, que você não coça? Sabe, você é criança, você quer dar pelo menos uma coçadinha, assim. E eu tenho algumas marcas. Então eu lembro dos meus amigos todos empipocados. Eu lembro também de pessoas que tinham tido pólio. Vocês lembram o que acontecia quando alguém tinha poliomielite? Né? Ela descia com uma ela crescia, se desenvolvia com uma deformação. Então era bem comum na sociedade ver isso. E vocês trouxeram cachumba, eu nem lembrava de cachumba. Eu tenho quase 50 anos. E eu acho que eu fiquei uns 30 anos
sem ver criança com catapora, cachumba e sarampo. Vocês concordam comigo? Eu não sei, talvez o pessoal que trabalha em hospital, mas é um fenômeno que sumiu. E eu lembro também a vacinação na escola. Catapora as casquinhas, cachumba com fralda. E tinha aquele medo de descer, né? Varicela. Nossa, pessoal, vocês são muito velhos, sabe? Mas eu lembro da vacinação na escola, que tinha medo. Era uma pistolinha de ar, de pressão. E aí a gente era avisado que ia ter vacinação no dia seguinte. Então a gente está falando em 87, 88, todas as escolas e os profissionais iam na escola. Eu lembro que eu tinha medo, né? Aquela marquinha que ficava aqui, assim, né? E a gente acabou de estar voltando. Sarampo, no estado de São Paulo. Nos Estados Unidos, aliás, eu acabei de ver, né? E eu acho que por isso que eu quis trazer aqui o secretário de saúde americano que é contra a vacinação na TV falando para se vacinar. Eu achei maior barato isso. Pessoal, se vocês. O meu ponto aqui é só reflexão. A gente vive num mundo, né, de extremos. A gente vive e eu só quero que a gente pense um pouco, né? A ciência é falha, o ser humano é falho. Existem questões muito feias das relações humanas, né? Quando a gente pega aí na época do Covid, uma bomba, tá tendo agora essa careação com Fawcett. E eu acho uma coisa bacana, porque quando as pessoas vêm, porque começou a ser associado direita, não vacinação, esquerda, vacinação. Não é uma coisa meio assim? E aí eu sempre digo uma coisa: o Estado de Israel, que é um país de ultradireita, foi o primeiro país a vacinar 4 vezes, a quarta dose dos seus habitantes. Né? Eu sempre trago isso só para uma questão de reflexão. Sabe? Porque às vezes a gente fica no nosso quintalzinho aqui, brasileiro, e cai numas maluquices que está acontecendo no mundo, né? Então, o meu ponto é só esse. Se você, espero que isso não aconteça com vocês, com ninguém, mas se você tiver câncer, você não vai fazer quimioterapia? Você não vai confiar no médico? Que, aliás, eu escuto algumas pessoas hoje, e eu não vou entrar nesse, deixa eu admitir no pessoal aqui, não vou entrar nesse mérito, mas tem gente falando para nem colocar os filhos na universidade. Tá, quando ficar doente, vai em quem? Curandeiro? Né? É igual a crítica que há contra as Forças Armadas, polícia, e etc. O pessoal tem uma função. A gente só precisa que a coisa funcione direito. Sabe? Não dá para ser radical, uma coisa maluca, né? Que é o que está acontecendo hoje em dia. Hoje virou time de futebol. E eu falei da quimioterapia porque eu lembro quando eu era criança, uma pessoa que estava com câncer e o pajé religioso, seja lá quem foi, não lembro, mas falou para a pessoa não fazer quimioterapia porque a fé dela ia sarar. O que vocês acham que aconteceu? Morreu. Só que aí vem uma coisa muito louca. Tem algumas pessoas que vão se curar? Vão. E aí é onde o controle acontece, sabe, pessoal? É um controle muito perigoso, muito perigoso. Então estamos vivendo uma época um pouco assustadora. Sabe, você faz o que você quiser. Como eu falei, esse é um espaço de reflexão. Mas eu venho de uma época onde todo mundo tinha uma carteirinha e ficava lá vendo se isso ou se aquilo, sabe? Eu, apesar de saber que é falha, se eu ficar doente, eu vou no médico. E eu espero que o médico tenha estudado muito, sabe? É o que me resta. Mas aí, cada um, né? O pessoal colocou aqui, mas os filhos estão no exterior estudando, é um absurdo, né? Tem várias coisas, né? E, pessoal, eu só quero trazer essa reflexão porque eu venho de uma época onde as crianças e os pais tinham medo que o filho ficasse doente. E a gente está vendo algumas crianças ficando doentes agora.
Eu só quero trazer esse olhar, né? Esse olhar. Ah, outra coisa que. Ah, uma outra coisa que eu pensei essa semana, que eu falei, eu vou trazer aqui na parte drops do Aprendentes. Às vezes a gente escuta algumas coisas e a gente não tem muita certeza. Então, por exemplo, quem tem insônia? Qual é a primeira coisa que é falado pelos profissionais hoje quando alguém está com problema para dormir? As telas, não é? Larga as telas, porque as telas atrapalham o sono. Mas assim, parece meio mentira, não parece? Tipo, uma telinha vai atrapalhar o sono? Será? Aí, essa semana eu fiz um teste. Pessoal, às vezes acordar é muito difícil, não é? Quando você acorda. Não é meio difícil? Você acorda com sono, aqueles 5 minutinhos a mais. Quem é do Orkut vai lembrar que tinha uma comunidade lotada de pessoas que era só mais 5 minutos, que tinha a foto do Garfield. Você sabe, só os velhos vão saber disso também. O pessoal novo não sabe nem o que é o Orkut, mas tudo bem. E é uma dor, né? É uma dor acordar de manhã muitas vezes. A minha mãe tinha um ritual assim de manhã. Minha mãe é fumante. Então, quando o relógio despertava, ela senta na cabeceira e fuma um cigarro. Era o ritual dela, né, para ficar acordada. Aí, essa semana, eu acordei um dia com sono, 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 e eu peguei o celular. Pessoal, você vence o sono matutino. Se o celular te ajuda a vencer o sono matutino, que é um sono que dói, e aquele sono mais sensível para dormir, não vai afetar? Vocês concordam comigo? Né? Façam esse teste. E aí a gente vai ver o poder de um celular, de uma tela, na nossa capacidade de nos manter despertos. Até porque às vezes vai trabalhar com algumas emoções nossas. Mas foi uma coisa que me chamou a atenção e eu achei muito, muito, muito interessante de ver. Um outro ponto aqui. Eu vi um filme chamado Backrooms. Vocês já viram esse filme de terror? Eu não sei se vocês devem assistir ou não. Mas eu terminei aquele filme falando assim, só quem é psicólogo vai entender um negócio desse. Porque é uma maluquice de outro mundo, pessoal. Assistam, depois vocês vão ver, porque para mim ali a pessoa entra lá e aquilo é a psique, né, o inconsciente humano e a pessoa ela é controlada pelos seus próprios monstros. Fica aqui uma maluquice, se vocês quiserem assistir o filme. É só porque veio na minha cabeça aqui. Antes de irmos para o nosso tema principal, só um outro ponto aqui no Drops da semana. Vocês já perceberam que quase todo mundo tem gravado ou registrado a vida para, de alguma maneira, impressionar ou lacrar? A gente está vivendo para as redes sociais. Aí vem um ponto legal. Eu acho que não tem problema nenhum você postar a sua vida, o que você gosta, né? Hoje eu comprei um disco espetacular do Thin Lizzy, que é uma banda que eu gosto, e eu coloquei, mas é aquela coisa do tipo de querer compartilhar algo que eu gosto. Mas e aí as pessoas que gostam de você também vão querer saber, também vão estar ali, né? Então, postar para inspirar ou para querer compartilhar algo que está no seu coração, eu acho um movimento bacana. Mas eu vi um casamento essa semana de alguém que eu nem sabia que era famoso, que o cara faz os votos de casamento pesadíssimo, pessoal. Tipo, xingando, falando um monte de besteira. Sabe, eu não quis pegar, selecionar o nome, porque é feito para isso. Sabe, é feito para a gente estar discutindo aqui, para vocês ir lá e olharem, né, para gerar mais dinheiro, né? Então, hoje a gente tem alguns fenômenos assustadores que a nossa espécie, que a nossa sociedade precisa aprender. A gente já falou sobre isso, rage bait, clickbait, usar o medo como controle, né? Essa falsa equivalência. A falsa equivalência é uma das coisas que mais me assustam, principalmente na minha área como psicólogo, sabe? Porque eu posso trazer um dado científico que vai fazer sentido, e a partir daí eu falo um monte de mentira, e por eu ter falado algo verdadeiro, você assume que todo o resto que eu estou falando é verdade.
né? E isso me assusta, né? Então, nessa era de informação, a gente tem que tomar cuidado, não clicar em algumas coisas. Eu realmente acredito que o ser humano ele está aí numa curva de aprendizagem grande. Mas vamos aqui para o nosso tema. Tudo bem? Tô vendo aqui vocês escrevendo, né? Performando a vida o tempo todo. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado. E eu acho, essa é uma das nossas funções aqui. A Poliana faz a limpa nas redes de tempos em tempos. Mas assim, eu nem sigo. Aparece, sabe? Porque como é algo que é muito clicado, vai aparecer para você de alguma maneira. Bom, é tão assustador que eu tô aqui falando disso. E os mais curiosos vão procurar, né? Então, não sei. É importante uma reflexão. E agora eu quero entrar no tema e da onde vem a inspiração desse tema? Ah, vem de uma espécie de vulnerabilidade humana. Pessoal, por que que a gente cai em golpe? A gente cai em golpe só por ingenuidade, só por ganância? Por que que a gente cai em golpe? Por quê? Na verdade, a gente cai em golpes porque a gente sonha ou a gente tem medo. Eu diria que é mais ou menos por isso. Eu vi um outro post essa semana que era uma postagem mostrando esses chalés bonitos. Vocês já viram esses chalés que tem aqui perto de Campos de Jordão? Que dá para você ver a Pedra do Baú, que tem uma banheira com vidro na frente. Pessoal, é o lugar para uma lua de mel. Lindo. E aí eu fui ver os comentários, né? E no postagem tava assim: "Ah, ele te chama para um final de semana nesse lugar". Algo desse jeito, né? Bom, ok. Aí eu fui ler os comentários. E aí os comentários, um barato assim, pessoal. Peraí, minha câmera travou, né? Travou? Super travou. Peraí. Deixa eu arrumar aqui no Zoom. Voltou. Vamos lá. Ah, e aí os comentários eram mó barato. Enquanto tinha algumas pessoas falando, algumas mulheres falando, ah, que legal, é o meu sonho, quero encontrar alguém que me leve, muitos comentários eram assim, não, algo do tipo, não, amiga, não caia nisso, porque depois não vai valer a pena o tanto que você vai gastar em terapia. Sabe essa coisa, tipo, né? Tipo, fui, ele prometeu, e você foi lá, e você passa um final de semana maravilhoso e depois você fica mal. Que vai tomar banho para jantar com a gente. Ok? Pessoal, sabe, tem um. Peraí, que. Deixa eu ligar o mudo aqui. Ah, nossa, hoje eu tô falando com fone, não preciso falar com fone. Tem um. Tem um. Voltando. E aí a pessoa, ela. Ela cai. Ela sofre porque ela foi passar o final de semana com alguém em algum lugar. E aí tem um movimento hoje na internet chamado love bombing. Não na internet, no mundo. Na verdade, isso o movimento love bombing, ele explora uma vulnerabilidade humana, uma vulnerabilidade de afeto, de carinho, de pertencer, de ter família, de achar o amor da sua vida. Então é alguém que te promete, alguém que traz flores, alguém que te leva para um chalé que nem esse, e muitas vezes causa muito sofrimento, porque ou você cai na fala da pessoa, ou de repente você sai com a pessoa e acaba. Pessoal, é muito comum na terapia chegar alguém que sofreu porque começou a sair com alguém, o relacionamento não deu muito certo, né? E depois, como a Rose falou, depois vem o ghosting, a pessoa só some. Isso gera muito sofrimento. E aí, as pessoas chegam para mim e falam assim, mas a pessoa prometeu, né? A Rose, que também é psicóloga aqui, chega muito em consultório. Você sabe, Rose, quando alguém chega para mim e fala isso, a pessoa só sumiu. Aí eu pergunto para a pessoa, você nunca sumiu para ninguém? Geralmente a pessoa fala, já. Né? Então, tipo assim, a pessoa, eu posso, a pessoa não.
mas a gente acaba se envolvendo de alguma maneira. Mas o que me chamou a atenção não é nem essa dúvida, que é normal. Você saiu com alguém, gostou e a pessoa sumiu, dói, afeta, né? A dor da rejeição é uma dor enorme para o ser humano. Mas o nível de sofrimento que as pessoas acabam escrevendo, sabe? Tipo, eu vou passar meses na terapia depois. Pessoal, promessas. Vamos lá. Promessa. Tudo na vida é meio uma promessa. Uma viagem. Se você faz uma viagem para algum lugar que é incrível, antes de até você voltar para sua casa, a viagem toda é uma promessa de algo bacana. Vocês concordam comigo? Ela só se concretiza na hora que você chega em casa de novo. Porque até então, ela é só uma promessa de algo talvez que seja bacana. A nossa vida. Ai, nossa vida deu certo. O que que é uma vida que deu certo? Tipo, você só vai saber se a sua vida deu certo no final da sua vida. E aí já tá dando meio errado, porque você vai morrer. Não, mas esse é o certo da vida. Só pra quem não sabe, desculpa. Né? Um relacionamento que deu certo. Eu gosto da ideia de que não importa o tempo que dura um relacionamento, mas o tanto que fez sentido, que é o que a Rosa acabou de perguntar. Sabe? Um relacionamento que deu certo não é aquele que durou a vida toda, mas aquele que fez sentido pelo tempo que durou. Agora, algo, né, que é uma promessa, você só vai saber quando terminar. Até então é sempre uma promessa. Eu falo isso para a gente manter um pouco os pés no chão, porque as pessoas estão caindo meio que em golpes de promessas. Por exemplo, a gente pode ser muito facilmente controlado pelo medo e pelos sonhos, né? Pessoal, eu lembro ah, quando algum bandido liga para um parente e fala, só tô com a sua filha, surge o medo e o medo cega. E aí às vezes a pessoa acredita. Concordam comigo? Medo de acontecer alguma coisa. Aquele famoso golpe do bilhete na rua. A pessoa te encontra, fala: Olha, eu ganhei, tá aqui, olha o número, né? E aí a pessoa ela joga uma urgência. E aí o sonho de eu ganhar dinheiro, o sonho de uma oportunidade de vida, faz com que eu caia. Então, nota que há um componente de fragilidade humana aqui. Quanto mais carente eu for, quanto menos eu tiver, mais eu vou sonhar. Mais eu vou sonhar. Então, mais vulnerável eu sou. Sabe, chega alguém, né, e promete, ah, eu te amo, a vida, eu te amo. Nossa, quando eu encontrei com você, e aquilo, é uma coisa meio, meio Walt Disney, como eu sempre falo. Agora tem uma coisa muito legal aqui, porque a pessoa pode estar sendo sincera naquela hora. Eu sempre lembro do Cazuza, né? Mentiras sinceras me interessam. O nosso amor a gente inventa. Mas às vezes é o calor da coisa, às vezes você escuta uma coisa que não dá certo, mas então naquela hora a pessoa pode pegar e falar, ah, a Rose falou um negócio muito louco. As tiazinhas acham que estão falando com o Brad Pitt, com Elon Musk. E aí, por causa do sonho, a gente perde os pés no chão. Uma vez eu vi um pensador falando assim: quanto mais, quanto maior for a situação de vulnerabilidade que a pessoa vive, vulnerabilidade social, mais ela sonha em coisas mágicas. Mas, né, eu quando era pequeno, né, nossa, vivia de uma maneira, nunca faltou nada, mas de uma maneira bem pobre. E eu lembro que eu pensava assim, pô, podia ter um parente que morre lá não sei aonde e deixa uma grana, né? Tipo, a gente não sonha, a gente sonha com a Mega Sena. A gente joga na Mega Sena, nossa, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, né? Sim, as pessoas nos ensinam a sonhar, sabe, Carol? Mas o que eu tô querendo trazer aqui é, não tem problema sonhar. Não tem problema você sair com alguém, ir para esse chalé, mas vá com os pés no chão. Todo mundo, quando casa, acredito eu, casa achando que vai durar para sempre. E dura para sempre. Às vezes. Muitas vezes não. Então, não pegue a promessa. Sabe?
Reflita sobre ela. Pensa, tudo bem, vamos trabalhar para que ela se concretize. Porque daí vai fazer com que a gente fique menos vulnerável. Por exemplo, com love bombing. Ah, a pessoa quer dar presente, ela fala que me ama, ok, mas vamos ver. Porque o problema é quando a gente deixa a nossa mente ir. E a vulnerabilidade aqui serve para todos os tipos de golpe, promessas políticas, promessas amorosas, promessas de ganho fácil. É aqui aonde a coisa complica. Porque todos esses golpes, como eu falei, eles exploram uma vulnerabilidade humana. A vontade de pertencer, a vontade de ter uma história, a vontade de viver o que a Branca de Neve viveu, ou a vontade de estar naquela situação. É, E aí, quando a gente está vulnerável, quando a gente quer muito uma coisa, existe um fenômeno psicológico chamado viés da confirmação, sabe? Eu quero acreditar naquilo que eu gostaria. Então, mesmo que tenha informações, mesmo que eu devesse ser um pouquinho pé atrás com a situação, mas eu quero acreditar. E ao querer acreditar, porque para mim é algo importante, para mim vai me salvar de mim mesmo, eu me coloco numa situação muito perigosa. Quer ver um bom exemplo, e um exemplo extremamente perigoso, principalmente para as mulheres? Se vocês acham que aceitar o convite do cara para ir aqui para, sei lá onde, com uma banheira, wherever, é perigoso, e aqueles casos que as pessoas recebem uma promessa de trabalho onde vai ganhar em euro em outro lugar do mundo e vira escrava sexual? Eu estava vendo um vídeo no YouTube já há um bom tempo, umas 2 semanas, que eram de prostitutas em Nova Delhi. Pessoal, que vídeo assustador. E a maioria das mulheres que estão ali em Nova Delhi chegavam ali porque pessoas aliciaram ela de lugares ainda mais pobres do interior. E a pessoa vem sonhando. Aí quando chega, ficam lá presas, trancadas e não pode sair. Mas isso acontece, tem histórias na Europa, tem histórias no sul da Ásia e por aí vai. Né? Então é muito importante, porque não é só uma ingenuidade. Há uma ingenuidade por um não entendimento, mas é o sonho, é a carência, é a necessidade que nos deixa a gente absurdamente vulnerável. E aí a gente fica 8 ou 80. Ou não aceita mais nada, não acredita mais em nada, não vai mais para lugar nenhum, sabe? Ou vai para lá e não tem problema. Não vamos ter medo, não vamos ter medo de viver, mas vamos viver com os pés no chão. E a melhor maneira, pessoal, para não cair nisso é edificar um pouco a nossa própria força. Né? Também entrevista de emprego, tem coisas assustadoras nisso. Sabe? Quanto mais forte a gente tiver, quanto mais pé no chão, menos vulnerável. Então, por exemplo, a ideia. Como tem até isso é tão presente que tem um ditado popular: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu sei que ninguém aqui é santo, mas você tem que começar a fazer igual o santo, sabe? Da onde? Calma, peraí, vamos esperar, porque senão a gente sofre. E a gente sofre, pessoal. Pode parecer uma coisa meio boba, mas eu vou provar para vocês como isso é um fenômeno tão comum. Quando você tá para fechar um negócio ou comprar algo e de repente não dá, o que acontece com você? Você sofre. Não sofre? Você sofre. Né? Quando você foi numa entrevista de emprego e foi até a última fase, você estava sonhando, você sofre. Né? A gente começa a contar com a coisa. E quando a coisa não acontece, a gente sofre como se a gente já tivesse tido. Amorosamente, afetuosamente, também acontece isso. Então o que eu diria é, toma cuidado com promessa. Toma cuidado com promessa. Tudo bem, a pessoa está ali, está tendo um envolvimento, às vezes aquela fase de paixão ou desejo, seja lá o que for, mas assim, com os pés no chão, com os pés no chão. Porque seja lá o que for, tem que vir a ser ainda.
Porque senão a gente começa a viver uma coisa só dentro da gente. Sabe quando a gente estava na segunda série, que a gente namorava uma pessoa e ela nem sabia que a gente namorava ela? Sabe? É mais ou menos isso que a pessoa faz. Esses comentários que a pessoa foi com alguém num final de semana, em algum lugar, e depois ficou 3 meses fazendo terapia, é mais ou menos isso. Não é? Tipo, só na cabeça dela, que ela já estava casada com 5 filhos. Ou ele, pode acontecer também, claro. Sabe? Né? Então, pessoal. Ah, e hoje é uma coisa muito bacana, porque há uma engenharia social e uma manipulação para fazer você cair em algumas coisas. A política hoje faz isso de uma maneira fantástica, geralmente manipulando seus medos. E manipular os seus medos é perfeito, porque a retórica, ela pode ser usada para qualquer lado, entende? Para qualquer lado. Eu consigo falar a favor de todo mundo andar armado de um jeito bastante coerente e consigo eu mesmo falar contra o porquê ninguém deveria andar. E seja lá quem você escutar, você vai, a chance de você acreditar é enorme, se a pessoa for boa de retórica, né? Então, sempre importante a gente. Peraí, que tem gente que caiu aqui. A Patrícia colocou uma coisa interessante, né? A fantasia de ganhar dinheiro fácil no jogo das bets. Não ganha, é feito para você perder. É feito para você perder. E o que me assusta em bet, né? A gente já conversou sobre isso aqui no Aprendentes, é que uma criança está crescendo hoje vendo o herói dela falando para jogar. Não é? O jogador da seleção, o ator, aquela pessoa que todo mundo respeita e está ali torcendo a favor, falando jogue. Né? Como que isso se desenvolve na psique de uma criança? Né? Deixa eu ver aqui, o pessoal está escrevendo. A Rose colocou uma coisa bem real, né? Acabamos criando muitas expectativas. Expectativas até que ok, mas é não se perder, né, Rose? É não se afundar nessa expectativa. Pé no chão, né? Então, cuidado com os seus medos, cuidado com os seus sonhos e, principalmente, fortaleça o seu coração, fortaleça a sua própria presença, fortaleça o estar contigo, porque quanto menos carência, seja ela afetiva, social, emocional, mais difícil você cair num golpe. Então, se eu estou numa situação de vulnerabilidade financeira e eu encontrar alguém na rua falando: olha aqui, o bilhete está aqui. A chance de eu ficar cego pela promessa é enorme. Né? A chance de alguém chegar para mim: olha, meu primo foi, tá vivendo lá não sei aonde e tá ganhando muito dinheiro. De repente eu cair. Pessoal, é assustador. É assustador quando a gente vê notícias sobre esse tráfico de prostituição, assim, sabe? Esse tráfico de mulheres. É assustador. E sempre por sonho. Sempre por promessa. E não é promessa, vai lá que você vai ser prostituta e vai ganhar muito. Não é. Vai lá ser modelo, ou vai lá trabalhar. Né, aconteceu um caso recentemente com uma arquiteta que foi parar em Mianmar. Né, em Mianmar. Ela foi para trabalhar como arquiteta. Tá? Então, é uma ingenuidade. Pode até ser. Pode até ser falta de conhecimento. Mas tem muito mais a ver com componentes humanos, psicológicos, e que dá para manipular. Hoje, né, a política inteira trabalha com o medo das pessoas. É por isso que as pessoas não estão se vacinando, sabe? É por isso que elas não estão se vacinando. Porque há uma lógica por trás, né? E então tá todo mundo sendo manipulado por medo ou por desejo. Deixa eu ver o que o pessoal está colocando aqui. Ah, bom, peraí. Já foi todo mundo. Sabe? Então é isso que eu gostaria de falar hoje, pessoal. Ah, e tem uma coisa, só para a gente finalizar isso, que deixa tudo mais complicado. Depois que eu caio no golpe, a chance de eu ser tomado pela dissonância cognitiva é enorme. Porque como eu tenho uma dor daquilo, eu não quero tocar a dor, então eu continuo sendo manipulado. Né? Isso parcialmente é bem comum, tanto em relacionamentos afetuosos,
afetuosos, né? E na política. Então eu continuo segurando, continuo me mantendo naquilo, né? Então eu gosto de ter uma visão otimista. Eu acho que a sociedade ela está num processo de desenvolvimento, de aprendizagem. Tem muitas coisas novas acontecendo, mas algumas coisas me assustam, né? Por exemplo, as pessoas falarem de um date de um final de semana, elas pagarem 3 meses de terapia de sofrimento intenso, sabe? Peraí, você pode sair com alguém. Saia com os pés no chão. Qualquer promessa, a promessa tem que acontecer, vocês entendem? É. E a Nilce colocou que o mundo está tão estranho, maldoso, que estamos desconfiados de tudo, isso também é ruim. Nilce, como eu falei, eu acho que a gente está numa grande curva de aprendizagem, né? Uma grande curva de aprendizagem. E a gente precisa aprender sobre todos esses fenômenos da vida. Não, e muito legal isso que a Patrícia colocou, nesse envolvimento rápido, de dependência, que o outro vai te salvar. Pessoal, contos de fadas só existe num lugar. Se você quer contos de fadas, vai sair mais barato, menos custoso, se você ir até a CVC, fazer um plano, ir para Orlando, visitar o Walt Disney uns 3 dias, lá vai ser menos danoso, vai ser menos custoso, sabe? Não, não existe isso. A vida, se tudo der certo, a gente morre no final. Sabe, um relacionamento pode durar a vida toda e não ficar nada. E um relacionamento pode ser curto e ficar no seu coração para sempre, né? Então, vamos viver. Vamos, vamos viver com os pés no chão. O preço da ingenuidade é caro, mas o preço da carência, do medo e do controle, né? O medo de viver pode ser muito maior. Então, fiquem atentos. Tá bom? E agora indo aqui para nossa. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? É uma dependência muito emocional, né, Rosa? Porque a gente está vazio, a gente está com medo. A gente está querendo que alguém salve a gente. Eu acho que eu vou gravar um vídeo, talvez da semana que vem, falando sobre as coisas estranhas do mundo atual. Né? Tipo, o pessoal da Europa tá ficando meio pobre, o pessoal americano tá meio pobre. Tipo, classe média já não existe. A gente está perdendo algumas referências, né? E o porquê que acontece isso? Talvez. Vou pensar aqui. E então, terminando essa nossa grande reflexão da gente, talvez mais para frente eu faça um vídeo sobre carência emocional, sobre como a gente pode se desenvolver. Provavelmente a gente vai cair nesse tema também algum dia. E saindo dessa parte, caindo para uma outra parte aqui do nosso encontro, que eu chamo de decodificando temas. Então, nessa parte de decodificando temas, eu vou trazer uma frase, um texto, um poema. E hoje eu queria falar do poema do Rumi. Será que eu consigo falar ele de cor? Às vezes dá certo, às vezes não. Que é um poema muito fácil, muito comum em mindfulness, né? O ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã uma nova chegada. A alegria, a tristeza, a falta de sentido como visitantes inesperados. Receba e entretenha a todos, mesmo que seja uma multidão de dores que violentamente varre sua casa e tira seus móveis. Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente. Eles podem estar te limpando. Acho que eu me perdi. Acho que eu vou ter que procurar, né? O pensamento escuro, a vergonha, a malícia. Encontre-os à porta sorrindo. Agradeça a quem vem, porque cada um foi enviado como um guardião da lei. Eu me perdi no meio, então eu vou ler ele direito, só para a gente pegar e conversar um pouco sobre ele. É, Cadê? Tá aqui. O ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã uma nova chegada. A alegria, a depressão, a falta de sentido como visitantes inesperados. Receba e entretenha a todos, mesmo que seja uma multidão de dores que violentamente varre sua casa e tira seus móveis. Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente. Eles podem estar te limpando para um novo prazer. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia. Encontre-os à porta sorrindo. Agradeça a quem vem, porque cada um foi enviado como um guardião do além.
Esse é um poema, pessoal, muito famoso dentro do mundo de mindfulness. Muito famoso. Né? Mindfulness é a habilidade de estar no presente momento e ela está associada a, a mindfulness está associado a, ai meu Deus do céu, a uma relação positiva e de saúde para a nossa vida. Então, uma mente presente é uma mente mais saudável, uma mente menos ansiosa. Então, ela está associado a estados psicológicos positivos. É isso que eu queria falar. Quanto mais mindfulness, quanto mais presente, mais saúde mental. E esse poema, ele é muito famoso em mindfulness porque ele fala que o ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã uma nova chegada. A alegria, a tristeza, a falta de sentido como visitantes inesperados. Receba e entretenha a todos. E o que eu acho muito interessante nesse poema é que uma hospedaria, né, hóspedes não são inquilinos. Qual é a característica principal de hóspedes? Eles vêm e vão. Inquilinos, eles ficam. Então, o ser humano, ele é isso. Um dia triste, um dia alegre, um dia com medo, um dia triste, um dia com sucesso, um dia com falha, e sempre mudando o tempo todo. E se você tem uma hospedaria, imagina você ficar com medo de alguns tipos de hóspedes se virem. Então você só vai ter medo. Concorda? Você vai ficar lutando entre querer hóspedes bons e não querer hóspedes ruins, mas ter uma hospedaria vem todo tipo de gente. E muitas vezes nós aprendemos com os tipos ruins, não é? Com as situações ruins. Eles podem estar te limpando para um novo prazer. Né? Então, agradeço a todos. Eu não sei nada da vida de ninguém, mas posso falar que muitas aprendizagens que nós tivemos vieram depois de períodos de sofrimento. Muitas. É bem comum isso. Que é a hora que a gente para, reflete. Então, esse poema do Rumi, que é um poeta sufi do século XII, né? Para quem não sabe, o sufismo ele é uma vertente do islamismo. Mas a única coisa que Rumi está querendo nos dizer é ter coragem para tocar, que é viver. E não ter medo. Porque é daqui que vem a paz. Daqui que vem ficar bom. Então seja bom em ter uma hospedaria. E não encare seus hóspedes como inquilinos. Eles simplesmente vêm e vão. Bom, pessoal, esse é o Aprendentes dessa nossa semana. Para mim é um prazer, todo mundo que está aqui, o pessoal da comunidade. Agradeço, né, as assinaturas, agradeço quem está aí, né? Vai ter um curso de Mindfulness agora, semana que vem, então todo mundo que é da comunidade já faz parte do pacote aí para poder fazer o curso de Mindfulness. Ah, e assim, se você sente medo, vergonha, tristeza, se você não sabe tudo, se você se considera um ser humano em desenvolvimento, ah, esse é o nosso espaço, porque isso significa que você também é um aprendente. Então, valeu, pessoal. Se gostou, se fez sentido, dá o seu joinha, coloque esse vídeo nas redes sociais, ajude a gente a chegar em mais pessoas, porque talvez, acredito eu, espero eu, que essa mensagem aqui possa ajudar alguém amanhã em algum lugar. E principalmente pelo tema de hoje, eu não cair em situações que podem causar muito, 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 muito dano. Então, valeu. Agora eu vou ficar aqui com o pessoal da comunidade, conversar um pouco, ouvir eles um pouco, e a gente se vê aqui no canal semana que vem. Valeu.